Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Alô, alô Brasil, alô, alô internet, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, trazendo para você um resumo do que anda acontecendo por aí no mundo dos esportes. Então, sem mais delongas, Mano Neto, rola a bola e vamos nessa! Estamos de volta! Enfim, a bola rolou nesse final de semana aqui no Rio de Janeiro, dando assim seguimento ao Campeonato Carioca. E dessa vez, contando com a presença dos clubes que eram contra o retorno do esporte no período atual. É isso aí, o Fluminense e o Botafogo entraram em campo e a Federação do Rio já definiu as datas para as semifinais e para o jogo da superfinal. Na reestreia do atacante Fred, o Fluminense jogou de uma forma meio apática e acabou levando uma sapatada do Volta Redonda. Pois é, o Voltaço aproveitou a falha do goleiro Muriel e também a expulsão do lateral Egídio logo no começo do jogo e enfiou 3 gols goela abaixo do tricolor. O atacante Fred atuou por apenas 45 minutos e não apareceu muito em campo. Já como era de se esperar, o meia Paulo Henrique Ganso, também muito manso, continua manso como um ganso, também não apresentou um bom futebol e passou despercebido em campo. O time das Laranjeiras também não pôde contar com o jogador Nenê, que testou positivo para o Covid-19. Já o Volta Redonda, que não tinha nada a ver com isso, simplesmente atropelou. Saulo Mineiro brilhou e marcou 2 vezes e Pedrinho selou a tampa do caixão. Fluminense 0, Volta Redonda 3. E mesmo com a derrota, o Flusão segue líder do Grupo B com 9 pontos, seguido do algoz da vez, Volta Redonda agora com 7 pontos. E o Botafogo também entrou em campo na manhã de domingo e simplesmente não se fez de rogado e bateu o visitante Cabofriense por 6-2. Eu disse 1, 2, 3, 4, 5, 6-2. Foi uma manhã de manifestações do Botafogo, né? O Botafogo entrou em campo carregando uma faixa de protesto em que dizia: protocolo bom é aquele que respeita as vidas. E ainda trouxe também estampado em sua camisa a frase: vidas negras importam. Ainda, aos 2 minutos de jogo, mais um protesto inusitado. Os jogadores do Alvinegro simplesmente se ajoelharam e interromperam a partida. E os jogadores da Cabofriense aguardaram respeitosamente o fim do protesto até que enfim teve o reinício da partida. E já com a bola rolando, o Botafogo venceu a partida com 2 gols de Pedro Raul, Bruno Nazário e os jovens da base Luiz Henrique e Caio Alexandre. Pela Cabofriense, Emerson Carioca e Diego Salles diminuíram, mas não dava tempo de mais nada. O placar foi esse mesmo: Botafogo 6,
Cabo Friense 2. E com a vitória, o Botafogo chegou aos mesmos 7 pontos do Boa Vista e assumiu a vice-liderança do Grupo A, que nesse momento tem o Flamengo como líder e praticamente já classificado para a próxima fase. E sendo assim, o Botafogo ainda briga com Boa Vista, Portuguesa e Bangu por essa última vaga nas semifinais. E o Vasco da Gama também entrou em campo e venceu seu confronto com o Macaé por 3-1. E tudo isso com 3 gols do atacante argentino Cano. Já pelo Macaé, Johnny diminuiu, mas não conseguiu evitar a derrota pro Trem-Bala da Colina. E essa partida foi a estreia de Ramon como novo técnico do Vasco. E essa vitória manteve viva a esperança do Cruz Maltino de se classificar para as semifinais. Mas vale lembrar que o Vasco está na 5ª colocação, atrás de Volta Redonda e também de Madureira. E sendo assim, a 5ª e última rodada da fase de classificação já está marcada para quarta-feira, hoje e quinta-feira, dia 2 de julho, mais conhecido como amanhã, com os seguintes jogos. E hoje nós temos os jogos do Grupo A: Bangu e Cabo Friense no estádio de Moça Bonita, Flamengo e Boa Vista no Maracanã e Portuguesa e Botafogo lá no Luso Brasileiro. E já na quinta-feira é a vez dos times do Grupo B. Macaé e Fluminense lá em Bacaxá, temos o confronto direto entre Vasco e Madureira aqui em São Januário e Volta Redonda e Resende aqui no Maracanã. Então, amigo ouvinte, só para dar uma refrescadinha na tua memória, na artilharia do Cariocão nós temos ainda Gabigol do Flamengo com 9 gols, João Carlos do Volta Redonda e Caio Dantas do Macaé, ambos com 7 gols. Pois então, amigo Neto, amigo ouvinte, agora a gente vai dar um pulo rapidinho ali em São Paulo para conferir como andam os preparativos dos clubes para o retorno do futebol no estado. Pois é, amigo ouvinte, lá pelas bandas do Morumbi seguem as confusões no time do São Paulo, as confusões internas e o não cumprimento de acerto com alguns jogadores. Por exemplo, o nosso querido Daniel Alves, que pode até reincidir o seu contrato com o time. Lembrando que todos os jogadores já se reapresentaram, mas Daniel Alves ainda não deu o ar da graça. Tem também a saída de Antony, que foi vendido para o Ajax por cerca de 134 milhões de reais, a terceira maior venda da história do clube. O time do Fernando Diniz vai se desfazendo, dinheiro vai entrando, mas jogadores vão saindo. E o Palmeiras também retornou aos treinos, mas por enquanto só na academia. Teve também a volta do polêmico atacante Daverson, que voltou de empréstimo do Getafe, mas o jogador não está nos planos de Vanderlei Luxemburgo. Pois é, Luxemburgo dispensou os serviços do jogador e autorizou a negociação do mesmo para outro clube. E segue também a novela do jogador Dudu, que ainda está com seu futuro incerto no clube, mas, segundo fontes, o jogador teria pedido à diretoria para que ele fosse negociado. E vale lembrar que Dudu também está enfrentando muitos problemas externos, problemas com a sua imagem, pois ele está sendo acusado pela ex-esposa de agressão, veja só. Pois é, isso não seria a primeira vez, isso já é uma reincidência. Dudu prestou depoimento e aguarda aí as conclusões da investigação. Segundo a sua ex-esposa, Dudu teria agredido com chutes, socos e empurrões e o atleta com certeza nega essa informação. Bom, e para finalizar, eu acho que vale a pena a gente dar uma refrescada na memória e lembrar como anda a classificação do Campeonato Paulista. E o Santo André é o líder com 19 pontos, seguido por Palmeiras também com 19. São Paulo tem 18, RB Bragantino 17, Mirassol, Guarani e Novo Horizontino com 16 fecham a zona de classificação para a próxima fase. E já na zona de rebaixamento nós temos Botafogo de Ribeirão Preto com 8 pontos e a Ponte Preta com 7 pontos. E eu acho também que vale uma ressalva para lembrar você a situação do Corinthians, que não anda muito bem, anda mal das pernas, com muita crise financeira, crise interna e ainda corre o risco de ser rebaixado. Bom, e na artilharia nós temos Ítalo do RB Bragantino com 7 gols, William Bigode do Palmeiras e Júnior Todinho do Guarani, ambos com 6 gols. Bom, vamos dar um pulinho rapidinho em Minas Gerais, porque o presidente da Federação Mineira, Adriano Aro, confirmou Varginha como sede dos jogos para a final do Campeonato Mineiro. Segundo ele, a Secretaria de Saúde de Varginha se mostrou super favorável ao recebimento das 2 últimas rodadas e da fase final do torneio. E ele garantiu também o retorno do campeonato para 26 de julho. Mas acontece que o governo mineiro vetou a volta do campeonato por tempo indeterminado, alegando que nenhum protocolo seria adequado nesse momento, já que houve um grande aumento de casos de contaminação no estado. Na manhã dessa segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou o comunicado vetando a volta do Campeonato Mineiro.
Pois então, é isso aí. Só nos resta esperar. Vamos ver como vai ficar essa situação, como vai ser o desfecho dessa história. E só nos resta esperar mesmo, né? Qualquer informação a gente traz para você na nossa próxima participação aqui no Giro de Esportes NetoCast. Bom, e para finalizar, lá no Rio Grande do Sul, o governador do estado, Eduardo Leite, elogiou os protocolos apresentados pela Federação Gaúcha, mas disse que o retorno do futebol não é prioridade no momento. A previsão apresentada pela federação para o retorno das atividades era para 19 de julho, mas pela frase dita pelo governador, tudo indica que isso não vai acontecer. Eduardo Leite disse que, além de não ser uma prioridade, por mais que seja com portões fechados, a volta do futebol pode causar aglomeração e isso é muito perigoso nesse momento de aumento nos casos do coronavírus. Pois é, mas enquanto isso, o sempre polêmico Renato Gaúcho é visto aqui quebrando o isolamento determinado pelo time do Grêmio aqui pelas praias cariocas, aqui mesmo no Rio de Janeiro. E isso está gerando um grande desconforto entre os jogadores, né? Bom, mas isso é assunto para outro programa. Bem, amigo Neto, amigo ouvinte, por hoje é só. Vamos ficando por aqui, deixando aquele forte abraço e lembrando a você que temos um encontro marcado aqui todas as quartas-feiras no Giro de Esportes NetoCast. Eu sou Fabiano Cris e fica meu forte abraço. Voto de uma semana de muita paz, muita vitória. Não esqueça de se cuidar, muito álcool gel, máscara. Fui e é gol! 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 Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Saudações. No último dia 27, teve o UFC Poirier vs Hooker lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Um daqueles cards tidos como fracos, mas que renderam lutas muito interessantes. O card preliminar começou com Youssef Zalal vencendo Jordan Griffin por decisão unânime. A lutadora Kay Hansen venceu a Ji Yufrey por finalização aos 2 minutos e 26 segundos do terceiro round. Essa Ji Yufrey era, acho que não me engano, campeã do Invicta, mas não sucumbiu a essa Kay Hansen, mais encorpada, embora menos ágil. Saiu vitoriosa frente a esse campeão do Invicta. Tanner Bowser vendeu Philips Lins por nocaute aos 2 minutos e 41 segundos do primeiro round. Philips Lins brasileiro, né? Era uma promessa, mas não deu certo, pelo menos nessa apresentação.
Kama Worf venceu Luiz Pena por finalização aos 2 minutos e 53 segundos do terceiro round. Essa luta encerrou o preliminar. Julian Erosa venceu Sean Woodson por finalização aos 2 e 44 do terceiro round. Essa luta inaugurou o card principal. Depois veio Takashi Sato vencendo Jason Witt por nocaute aos 48 segundos do primeiro round. Brendan Allen venceu Kyle Daukaus por decisão unânime. Depois Maurice Green venceu Gian Villante por finalização aos 3 minutos e 34 do terceiro round. As penúltimas lutas, essas foram bem interessantes de ver. Mike Perry venceu o Mickey Gall por decisão unânime. O interessante dessa luta foi ver o Mike Perry se apresentando sem seus corners, né, os seus técnicos e treinadores. A pessoa que acompanhou foi a namorada, que dava algumas instruções para ele. Ela parece também a lutadora. Ficou até algo cômico. E se ele saísse derrotado, a coisa ficar meio esquisita para ele. Mas venceu até bem um lutador mais alto que ele, o Mickey Gall. E a última luta, Dustin Poirier vencendo Dan Hooker por decisão unânime. Foi uma luta... um dos 2 primeiros rounds o Dan Hooker dominou. E aí a partir do terceiro em diante, já cansado, ele sucumbiu ao Dustin Poirier, que conseguiu dominar, mas mesmo assim não finalizou nem nocauteou o Dan Hooker. Foi uma luta foi uma que se chama de porradaria do começo ao fim. Não teve pausa para descanso. Eles foram para cima um do outro durante esses 25 minutos de combate. E o UFC agora vai voltar no dia 11 de julho, no lugar lá em Dubai, no lugar que eles batizaram de Ilha da Luta. Foi um local construído pelo UFC para se livrar de vez dessas questões de restrições à prática dos esportes por causa da tal pandemia. Esse card preliminar que começará às 19 horas hora de Brasília, começará com o peso galo Martin Day versus David Grant, a peso gala Carol Rosa versus Vanessa Mello, brasileira, peso mosca Raulian Paiva versus Algas Zumagulov, depois o peso pesado brasileiro, né, Marcin Tibura versus Alexander Romanov, depois peso leve Léo Santos versus Roman Bogatov, peso pena Makauan Amikarkani versus Dani Henry, peso meio médio brasileiro Eliseu Capoeira versus Muslim Salikhov, e a última do preliminar, o peso meio pesado Volkan Oezdemir versus Jiri Prochaska. E no principal, que vai começar por volta das 23 horas, horário de Brasília, peso mosca Amanda Ribas, brasileira, versus a Paige Van Zandt. Parece que a Amanda Ribas subiu em uma categoria para enfrentar a Paige. Peso palha, brasileira também, Jéssica Batistaca versus a Rose Namajunas, vai ser uma revanche, né? Na última luta, a Jéssica Batistaca quase quebrou o pescoço da Rose numa luta onde ela jogou a Rose no chão, da mesma como se estivesse batendo uma estaca. Na sequência veio o peso galo Petreian versus José Aldo, brasileiro. Vamos ver como ele se apresenta, né? Ele aí não está indo muito bem não estava vindo muito bem nas últimas lutas. Peso pena Alexander Volkanovski versus Max Holloway, outra grande luta, só grandes lutas nesse principal. E o último é a disputa pelo cinturão dos ex-companheiros de equipe, Kamaru Usman, que é o campeão, versus Gilberto Durinho. Vai ser uma luta promete ser uma luta muito aguerrida. Será no dia 11 de julho. Até mais. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast.
Música com um toque a mais. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!